13 horas mais um minuto em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quinta-feira e abrimos com os títulos. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a População sobre o estado da população mundial aponta para uma perda de população. Em Cabo Verde, a taxa de fecundidade é agora de 2,2%. A reposição das ligações diretas com Cabo Verde está no topo das prioridades do governo de São Tomé e Príncipe. Declarações do primeiro-ministro São Tomense, que manteve encontro ontem com o chefe de Estado cabo-verdiano. Cerca de 250 pessoas foram resgatadas nas últimas horas nas águas do mar Mediterrâneo, somando-se às cerca de 120 resgatadas na terça-feira na mesma região. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição de Levi Salomão. Boa tarde. Boa tarde. O relatório do Fundo das Nações Unidas para a População sobre o estado da população mundial 2024 aponta para uma perda de população em Cabo Verde. A taxa de fecundidade é agora de 2,2%. São dados que recomendam a tomada de medidas para evitar que em 2050 Cabo Verde tenha população envelhecida. Hoje é Dia Mundial da População. O apontamento é da jornalista Joana Lopes. Para assinalar o dia de hoje, Dia Mundial da População, o Instituto Nacional das Estatísticas e o UNFPA promovem uma conferência sobre o poder dos dados inclusivos rumo a um futuro resiliente e equitativo para todos, seguida do lançamento do relatório do UNFPA sobre o Estado Mundial da População 2024. Uma ocasião em que a gestora do portfólio População e Crescimento Inclusivo do Escritório Conjunto do PNUD, Adelaide Ribeiro, nos assegura que o relatório dá conta de uma redução da taxa da fecundidade em Cabo Verde. Neste momento, os dados apontam para 2,2% da taxa de fecundidade em Cabo Verde. Há uns anos atrás, por exemplo, tínhamos 7 filhos por mulheres e agora estamos em 2,2%. Isso interpela-nos no outro sentido, estamos a perder população, enquanto que em muitos países a taxa de fecundidade continua a ser muito elevada. Em Cabo Verde é o contrário, a nossa pirâmide etária está a inverter-se e nós começaremos a ter daqui até 2050, por exemplo, se não foram tomadas medidas de políticas para se pensar, por exemplo, nessa perda da população, porque se as mulheres estão a ter cada vez menos filhos, estamos a perder população. No relatório, destacou-se que em países em conflito ou que sofrem com as mudanças climáticas, nem todos são contados e que os seus direitos nem sempre são garantidos. Por isso, o representante do NFPA, David Matern, explica que a preocupação reside na necessidade dos dados estatísticos serem inclusivos. A mensagem-chave que nós, enquanto Fundo das Nações Unidas para a População, temos é que todas as pessoas devem ser contadas. Porque se não são contadas, pode significar não beneficiar dos seus direitos. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, frisou que tudo vem sendo feito no país para que a governação seja assente em dados inclusivos que sirvam de base para políticas públicas com impactos positivos no seio da população. Estamos a trabalhar para que os dados sejam produzidos de forma célere, com qualidade, e sejam divulgados de forma oportuna, para que toda a governação, seja pública e privada, possa ser uma governação assente em dados, em evidências, assente em conhecimento, para que os resultados da nossa ação possam ser os melhores possíveis, consumindo menos recursos e provocando um maior impacto para a sociedade cabo-verdiana. O relatório sublinha a necessidade de adaptar os programas às necessidades das comunidades e de capacitar as mulheres e as meninas para que criem e implementem soluções inovadoras. O crescimento económico de 10,2% que o país registrou nos primeiros 4 meses deste ano não é fruto do acaso. Este é o entendimento do deputado do MPD, Adilson Fernandes, que, numa declaração política hoje no Parlamento, ligou este crescimento aos investimentos feitos em setores-chave da economia.
tais como o turismo, a agricultura, a pesca, os serviços financeiros, as infraestruturas, a economia azul e a economia digital, para promover o crescimento económico e a criação de empregos. Esta abordagem estratégica tem-se mostrado eficaz, gerando um impacto significativo e positivo na nossa economia e na qualidade de vida dos nossos cidadãos. O deputado do MPD destaca ainda o aumento do valor acrescentado bruto, preço de base, como um exemplo da robustez dos setores produtivos. A agricultura, por exemplo, apresentou um aumento extraordinário de 18,2%, contribuindo significativamente para o crescimento do PIB. As indústrias transformadoras também mostraram um crescimento robusto de 12,6%, demonstrando a eficácia das políticas de incentivo à industrialização e diversificação da economia. Em reação, o deputado do PICV, Julião Varela, interroga-se sobre a sustentabilidade desse crescimento de 10,2%. Mas é preciso ter em conta que, para haver crescimento económico sustentável, o governo tem que prestar atenção em alguns fatores que são essenciais, nomeadamente o fator investimento. Este governo não faz investimento. Aliás, o próprio orador acaba por reconhecer que o nível de investimento é negativo. Portanto, com o investimento negativo, eu pergunto quais são os fatores que têm estado, portanto, a fazer crescer a economia. São os impostos e os gastos públicos. Portanto, os impostos que foram aumentados nos orçamentos de 2022 e 2024, os direitos de importação, IVA, etc., e os gastos públicos que não param de aumentar. Os encargos gerais da nação aumentaram, portanto, em cerca de 8%, com o governo gordo que nós temos, que acaba por consumir, de gastar todos os recursos, portanto, que efetivamente o país produz. Já a deputada do MPD, Isa Miranda, acusa o PICV de negacionismo e reitera que o crescimento económico é real e sentido pelas pessoas. Nós partimos de negativo da governação do PICV. Nós viemos de um crescimento rasteiro da governação do PICV, com uma dívida pública galopante e um crescimento económico negativo em alguns anos. 2020. Ignora-se a Covid. Ignora-se a Covid conforme interesse. Quando precisa de Covid para justificar o que pretende, utiliza-se a Covid. Quando não é para reconhecer o engajamento e empenho do governo de Cabo Verde, não é para reconhecer os ganhos de Cabo Verde, ignora-se a Covid. Mas o crescimento económico, ela é real. António Monteiro, deputado da UCID, congratula-se por seu lado com o crescimento da economia cabo-verdiana, mas lembra que esse crescimento só tem sentido se ele se refletir na melhoria das condições de vida das pessoas. Infelizmente, isto não está a acontecer. E, portanto, o que nós queremos aqui chamar a atenção do Governo é que faça refletir na qualidade de vida dos cabo-verdianos estes crescimentos da riqueza nacional. Porque se isso acontecer, os cabo-verdianos estarão com certeza satisfeitos e, estando satisfeitos, estarão à altura de produzirem muito mais e isto acabará também por influenciar na própria economia cabo-verdiana. Reações à declaração política do Movimento para a Democracia hoje no Parlamento. Para o PICV, o MPD e o Governo deitam por terra o maior ativo do país, que é a sua credibilidade. Em declaração política esta manhã no Parlamento, a bancada da minoria acusa o Governo de enterrar milhões de contos em obras públicas que não são concluídas. Críticas refutadas pelo Partido da Situação, como nos dá conta o José Pedro Santos. O PICV aponta como consequência da governação do MPD na presente legislatura e na anterior a perda de credibilidade do país em termos de boa governação e transparência. Em declaração política proferida esta manhã no Parlamento pelo deputado João do Carmo, a bancada da oposição afirmava que, apesar do governo e o partido que o sustenta propagandearem dotar o país de leis e instituições que zelam pela boa gestão da coisa pública, a realidade é outra. Já todos constataram que o governo do MPD adotou como método de trabalho a partidarização do acesso à administração pública, aos cargos, às oportunidades e até aos contratos públicos. Afinal, eram coisas de campanha, dito
próprio pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Estando a governar, tudo foi ao vento. Perante aquilo que interpreta como sinais de corrupção do excessivo recurso do governo à adjudicação direta, a bancada parlamentar do PAICV questiona a demora da atuação da Justiça, designadamente do Tribunal de Contas, que dispõe de prerrogativas para tal. Não se consegue entender por que razão, num país cujo governo propala toda essa transparência, não consegue explicar aos seus cidadãos onde enterrou os milhões de contos que supostamente estavam destinados ao mercado do coco. Obra ainda em esqueleto. Nem se consegue perceber por que razão o Tribunal de Contas, com competências para fiscalizar, não fiscaliza onde para o dinheiro investido pelo governo na maior obra da sua governação, que é precisamente o mercado do coco. Do mesmo passo, não se consegue entender por que razão, e numa obra que é objeto de investimento de 2,2 milhões de contos, o Porto do Meio vai parar literalmente ao mar sem que seja objeto de fiscalização. Enquadrando a declaração do PAICV como manobra eleitoralista, Damião Medina, do MPD, refuta as acusações e questiona a moralidade do maior partido na oposição para fazer tais críticas. Em que o novo banco foi criado exatamente para retirar recursos do Estado para alimentar a atividade partidária do PAICV. Onde estava o João do Carmo com o Banco da Cultura, que foi claramente subsídio a atividades partidárias do PAICV? Onde estava o João do Carmo quando o PAICV pagava salários de 300, 400, 500 e 1000 contos aos seus camaradas para a gestão de empresas públicas? Onde estava o João do Carmo com toda a corrupção instalada na gestão de contratações públicas ao nível de obras públicas no país? Essas obras eram transformadas em saco azuis. Num tom menos acusador, a nota da UCID na voz de António Monteiro foi em defesa da lisura da gestão da coisa pública. E os governos devem fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos cabo-verdianos. É para isso que se fez campanhas prometendo, e é para isso que as pessoas foram às mesas de voto colocarem os seus votos no partido A, B ou C em função daquilo que foi prometido. Portanto, quando nós assumirmos compromissos com o eleitorado, nós pensamos que deveremos levar até as últimas instâncias os compromissos assumidos, porque as pessoas só assim poderão acreditar mais na classe política. Um debate político resvalou-se para acusações de nepotismo entre o MPD e o PAICV. E o debate prosseguiu no Parlamento. Foi ao debate sobre as declarações políticas. Portanto, seguiu-se no momento de perguntas dos deputados ao ministro, ao vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Para já, Zé Antão dos Reis, o projeto Via Rápida Praia Tarrafal está em estudo. Exatamente, Levi Salomão, é o que pelo menos o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças, Olavo Correia, confirmou aqui no Parlamento ao ser questionado sobre a asfaltagem ou se a via rápida ou se será a asfaltagem São Miguel Tarrafal. Olavo Correia explicou que é um projeto complexo e que vai exigir uma grande engenharia financeira, por isso confirmou que o projeto do governo e que está sobre a mesa é o projeto construção da via rápida Praia Tarrafal. Já foi feito, já temos uma primeira versão, o estudo está a ser ultimado. Portanto, foi feito. Não, já temos. Já foi apresentado. Secretária, esse é um estudo complexo, não é um estudo qualquer. Estamos a falar de investimentos de grande porte, se não um dos maiores investimentos. Não, assim não dá. Senhoras deputadas, vamos. A senhora deputada disse que não foi contratada a empresa foi contratada há muito tempo. A senhora deputada disse que não há estudos, o estudo já existe, já temos o primeiro draft. É claro que, para nós tomarmos a decisão, temos de ter o estudo ultimado, não só o estudo técnico, o traçado, que é uma coisa complexa, como deve imaginar, mas sobretudo o custo financeiro, não é? 2, e depois a cobertura financeira de uma via rápida Praia Tarrafal. Esse é o projeto, este que é o projeto que nós estamos a analisar e que está sobre a mesa. Porque é fundamental, Sr. Deputado, eu estou convencido também, que se nós encurtarmos a distância...
E a outra preocupação colocada aqui pelos deputados, sobretudo deputados do Movimento para a Democracia, foi a questão sobre o setor empresarial do Estado. O Ministro das Finanças anunciou a preocupação do Governo em gerir esse setor de forma a reduzir os riscos fiscais, mas também com a necessidade de usar o setor empresarial do Estado como um acelerador para a diversificação e duplicação do crescimento económico do país. Por isso, nós temos de melhorar o nível de serviço, reduzir os custos de produção dos bens e serviços, reduzir as faturas em termos de fornecimento dos bens e serviços, ao nível dos transportes aéreos, transportes marítimos, ao nível da gestão portuária, gestão aeroportuária, ao nível de energia, água e saneamento e telecomunicações, para que estes serviços possam funcionar como sendo um acelerador, um impulsionador, não é, da criação de oportunidades, mas também do aumento do potencial de crescimento da economia cabo-verdiana. Se conseguirmos atingir esses dois objetivos, penso que estaremos no bom caminho. O outro caminho também questionado aqui foi as reivindicações das várias classes profissionais, nomeadamente a classe médica, ou seja, os profissionais da saúde de um modo geral, mas também aos docentes, sobretudo a questão do aumento salarial. Neste quesito, o Ministro das Finanças, Olavo Correia, alertou que para a necessidade de garantir o equilíbrio macroeconómico. Olavo Correia avisou ainda que os aumentos salariais não podem pôr em causa a estabilidade macroeconómica. 18 milhões de contos. Em 2024, 27 milhões de contos. Um aumento de quase 10 milhões de contos, não é? Em menos de 7 anos. Isso é um aumento brutal da massa salarial. Reclassificações, promoções, aumento dos colaboradores, em termos do número de colaboradores. Portanto, significa que nós só podemos acomodar o aumento da despesa em função do volume de receita disponível. E qualquer aumento da despesa com o pessoal vai implicar um aumento ao nível da cobrança dos impostos. Não há outra solução. Quem propor o contrário está a enganar os cabo-verdianos. Nós não podemos só querer aumentar a despesa com o pessoal. Por isso temos de ter o equilíbrio entre aquilo que é possível ser angariado como receita para depois acomodarmos o aumento da despesa pública. Levi, para dizer ainda que no Instituto de Perguntas dos Deputados ao Governo, iniciou já um pouco mais tarde, o grupo parlamentar do Movimento, foi a pedido do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, foi o grupo que indicou o vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças, ministro do Fomento Empresarial, Olavo Correia. A mesa anunciou que recebeu 28 perguntas, dos quais 13 dos deputados do MPD e 15 do grupo parlamentar do PAICV. E, portanto, foram várias as preocupações levantadas durante esse período. Este período de pergunta dos deputados ao Governo vai prosseguir no período da tarde. A sessão será retomada às 14h35. E com a transmissão aqui em direto na Rádio de Cabo Verde. Está decidido, o Governo vai mesmo promover a revisão do Código Laboral, garantia dada pelo Ministro de Estado, Família e Inclusão Social, que presidia ao ato de abertura da primeira reunião do Comitê de Pilotagem do Programa País para o Trabalho Digno 2023-2027. A Carmelita do Rosário tem mais detalhes. A determinação do Governo é alterar o Código Laboral, aqui secundada pelo Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, está assente nas necessidades de o país melhorar em vários aspectos, desde económicos, sociais e laborais. E aqui quero reafirmar que o Governo vai impreterivelmente fazer a revisão do Código Laboral, porque é melhor para a economia, é melhor para termos um país mais competitivo, é melhor para os trabalhadores, é melhor para os empregadores. Há outras alterações e medidas propostas pelo Governo para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores cabo-verdianos e estrangeiros que laboram no país, afiança o governante. Nós iremos alterar o Código da Contra-ordenação Laboral, regulamentar o trabalho rural, lá onde for possível, e o trabalho doméstico. E aqui quero reafirmar o compromisso de introduzir o subsídio de desemprego no trabalho doméstico. O novo regime jurídico de seguro obrigatório de acidentes de trabalho e doenças profissionais, um regime moderno que se adequa às demandas do mercado de trabalho atual, conferindo aos trabalhadores e aos empregadores cabo-verdianos e estrangeiros, aqui residentes, maior dignidade, melhores condições e maior segurança no exercício
das suas atividades. Ainda no quadro da revisão do Código Laboral e em Conselho de Concertação Social, quer aumentar a licença da maternidade para 100 dias partilhadas entre os progenitores. Explica a tutela os procedimentos legais. A licença de maternidade seja aumentada e o aumento da licença seja partilhada pelo pai, quando assim desejar a mãe, desde que nós tenhamos a certeza absoluta de que a licença de paternidade tenha corrido. A conclusão da revisão do Código Laboral, que já vai na sua 4ª alteração, é para já, de acordo com o ministro Fernando Elísio Freire, um instrumento legal moderno e adaptado às novas realidades do país. Estamos, por isso, na fase conclusiva da 4ª alteração do Código Laboral, tendo em vista a sua modernização e adaptação às dinâmicas das relações laborais e às evoluções ocorridas no mercado de trabalho nos últimos anos. O ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, faz a abertura da primeira reunião do Comitê de Pilotagem do Programa País de Trabalho Digno 2023-2027, que contou com a presença do diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho para a África Ocidental, Rahman Aidara. As ONG defendem articulação formalizada e estreita com as instituições do Estado para que possam efetivar melhor as políticas sociais. Informação avançada à imprensa pela presidente da Associação Colmeia, Isabel Muniz, que falava à margem do Fórum de Reflexão com a Sociedade Civil sobre o papel das ONG na elaboração e implementação de políticas sociais, promovida pela Procuradoria da Justiça. Este é um apontamento da Idneia Baus. O debate em torno do papel das ONGs na elaboração e implementação de políticas sociais reúne cerca de 40 ONGs de cariz social. As recomendações do encontro poderão ser transformadas em propostas a serem apresentadas ao Governo, diz o provedor de Justiça, José Carlos Delgado. O que se quer é refletir sobre o papel das nações de sociedade civil no processo de desenvolvimento sustentável, dando enfoque principal às ações sociais. Se quer também, fundamentalmente, é identificar mecanismos de diálogo e articulação com o provedor de justiça e as ONGs, de forma a que desta reflexão de hoje e das recomendações de hoje podermos propor, pedir encontros com o Governo e propor às várias organizações que se ocupam desta matéria, digamos, os pontos de vista dessas organizações no sentido de se encontrar os melhores resultados e também identificar instrumentos de seguimento das ações definidas. As ONGs servem de porta-voz na implementação de várias políticas sociais, pelo que defende a presidente da Associação Colmeia, Isabel Muniz, é preciso a abertura das instituições do Estado para maior articulação na elaboração de algumas políticas em conjunto. As ONGs defendem que deve haver uma articulação formalizada e estreita entre as ONGs e as instituições do Estado. Por exemplo, nós podemos traçar algumas políticas públicas em conjunto, não é? Isso teria ou daria melhores respostas às políticas sociais. E temos vindo, por exemplo, a fazer esse reparo e sensibilizar ao Estado também de Cabo Verde, que é o primeiro parceiro nosso, no sentido de nós sentarmos mais, ouvirmos mais, estarmos mais em sintonia para que, de facto, essas políticas públicas cheguem a quem precisa e estaremos a fazer um trabalho importante juntamente com o Estado de Cabo Verde, que tem sim o papel de implementar essas políticas. Tendo em conta que as políticas sociais devem ser trabalhadas em conjunto com a política económica. A par da necessidade de maior articulação com as várias estruturas do Estado, a falta de meios para desenvolverem as suas atividades está entre os principais desafios das ONGs em Cabo Verde, afirma o provedor de Justiça, depois de as auscultar. Fórum de reflexão com a sociedade civil sobre o papel das ONG na elaboração e implementação de políticas sociais, promovido pela Provedoria da Justiça e não da Procuradoria, como disse anteriormente, pela Provedoria da Justiça. Terceira edição do Festival de Queijo de São Filipe deste ano, com olhos postos na melhoria da transformação do leite. O certame será ainda marcado por ações de formação voltadas para aprimorar a promoção de ruminantes, sem esquecer
o clima e a segurança alimentar. A reportagem é da Anabela Varela. A localidade de Monte Grande, interior sul de São Filipe no Fogo, está prestes a realizar a 3ª edição do Festival do Queijo, uma data muito aguardada pelos criadores e agricultores da localidade, pois por estes dias Monte Grande fica no centro das atenções. A Associação Cajija, que está por trás da organização do festival, destacou os principais aspectos da agenda. A formação continua sendo um dos pontos altos. Formação de mulheres na transformação de leite e de queijo no produto com valor mais agregado é direcionado, portanto, sobretudo a mulheres, então trabalha na recorte de gênero e inclusão. Depois tem aquela outra formação que é saúde animal e bem-estar. Tem a parte teórica, mas nossa preocupação é no curral e naquele espaço onde é que está a fazer o queijo. O Fórum sobre o Clima e a Segurança Alimentar no Mundo Rural é também um dos pontos da agenda do festival, que este ano já conta com mais de 15 expositores, número superior ao ano passado, salientou Pedro Matos. Na exposição tem alguém de outros municípios, tem de Cheu. Nós na exposição tem de Campana, Techan. E, na verdade, esse que se repara em termos de produtos artesanais, eles têm uma vocação muito grande. Porque os primeiros contatos que receber é sobretudo de Chá e de Campana, Ponta Verde. Eles têm feito isso. Se por um lado o festival tem lançado os holofotes sobre Monte Grande e o seu potencial na área da agricultura e pecuária, por outro, alguns objetivos não têm tido o mesmo sucesso. Pedro Matos e a organização ainda aguardam por mais iniciativas políticas para alavancar os dois setores. O que está a lamentar é está precisando de políticas direcionadas para ser. E que infelizmente, a associação que tem aquela autoridade para isso. A macro-região que não pode definir, que abrange a região de Monte Grande, ela é uma região especial. Assim como você pensa na cham, você pensa na vinho e uva, você pensa na mosteiro, você pensa na café. A hora que pensa fogo também, se hoje em termos de quantidade e também de qualidade de produtos derivados, de leite e de queijo, sobretudo queijo, você pensa na região de Monte Grande. Este ano, as regras do concurso do melhor queijo serão mais apertadas e rigorosas. O júri irá acompanhar e fotografar todo o processo de produção para que haja maior transparência no concurso. O festival acontece entre os dias 15 e 20 de julho na localidade de Monte Grande, em São Filipe Fogo. Santa Maria, na Ilha do Sal, tem a partir de agora um espaço multiuso para atender às necessidades dos jovens. O equipamento social entregue hoje pela Câmara Municipal terá várias valências, como nos dá conta o jornalista Vítor Sousa. O Espaço Jovem conta com uma sala destinada à realização de formação com capacidade para 25 jovens, 3 computadores ligados à internet e apoio em permanência de 2 técnicos para atender, informar e orientar os jovens. A entrega formal do Espaço Jovem Santa Maria foi feita pelo Presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, que destacou a importância deste equipamento social para a vida dos jovens. Um espaço multimédia, espaço de formação, sala de formação, temos também, um conjunto de oportunidades para o jovem tanto os adolescentes como os mais velhos, para poderem ter de facto um espaço jovem onde podem vir aqui e beneficiar de tudo aquilo que é possível dar. Porque é o seguinte, é um espaço muito importante para Santa Maria, para a juventude de Santa Maria. Aliás, esta cidade já precisava de um espaço jovem com equipamentos, com serviços, de certeza vai ser importante para os jovens de Santa Maria. Tânia, uma das jovens estudantes de Santa Maria e potencial beneficiária do centro, acredita que o espaço será, antes de mais, um mecanismo para a igualdade de oportunidades em matéria de inclusão digital. O Espaço Jovem é um espaço que também traz mais valia, mais oportunidades. Os jovens, às vezes, que têm um espaço ou internet, pessoas que passam para necessidades, que ali se pode bem encontrar um lugar e que portátil para fazer esse trabalho de escola. Ou seja, além de um espaço de lazer, também deve ser um espaço que também trazer mais oportunidades para jovens e para adolescentes,
de Santa Maria que fica de forma desigual a outros colegas e tem condições. Então, ele é um ponto bastante importante para Santa Maria, um ponto bastante importante para nós jovens e algo que também trazer vantagens. Porque com isso não podemos mais projetos a serem elaborados, mais projetos a serem implementados e com isso não levantamos Santa Maria e na juventude. Para além da possibilidade de contribuir para facilitar o acesso à investigação, estudo, interação e desenvolvimento de atividades culturais, o Espaço Jovem de Santa Maria, recém-inaugurado, pretende ser também um centro ideal para a ocupação dos tempos livres dos jovens da cidade de Santa Maria. Pais e advogado do jovem acusado de violação sexual a uma menor na Ilha do Sal contestam a decisão do tribunal de o manter em prisão preventiva. Dizem estar de posse de documentos médicos em como não houve violação. Os familiares realizaram ontem uma manifestação na zona de Hortelã, clamando por justiça. Moisés Évora. Um jovem indiciado de crime de agressão sexual a uma menor está detido preventivamente desde maio de 2023. O pai, Francisco Soares, conhecido por Zeca de Franquefina, alega que há documentos médicos dando conta que não houve agressão sexual e daí apelar por justiça. Nininha já falou, não quer fazer nada. Não tem papel médico que te fala, não ele quer fazer nada porque ele está tudo negativo. Está tudo negativo. Mas ele foi preso e ele foi condenado para 18 anos de prisão. Cheat para 11 anos e 6 meses. Mas o Tribunal de Relação daquele julgamento não chão, porque o juiz quer fazer um ACP que ele tinha que fazer. Ele quer fazer aquele ACP, o Tribunal de Relação dá-lhe não chão. Porque nós jogamos familiares no Tali, te reivindicar porque ele, se ele condena Klinsmann tanto 18 anos e 18 anos, se hoje ele para 11 e 6 meses, ele que podia fazer aquele ACP. A advogada mete papel, que ele que podia fazer aquele ACP, ele indiferiu. Ele indiferiu porque ele chamou ele que deve fazer. Ele fazer Klinsmann aquele ACP, ele manda-lhe para julgamento para dia 12 de setembro. Francisco Soares fala em má fé e também apresenta documentos médicos e da psicóloga da presumível vítima. Ali, negativo. Mas não é possível, e papel médico que está falando negativo e Klinsmann está preso. Então, aquele doutor que está servir, tem papel psicóloga, foi solicitado a junta executar os relatórios de avaliação e psicóloga da ofendida, tendo a psicóloga concluído no seu relatório final que não foi possível observar a especificidade de sintomas clínicos relacionados à suposta situação de abuso relatada. Dados recolhidos mostram que o discurso verbal da criança é incoerente. Maria de Monte, mãe do jovem detido, adianta que a família da presumível vítima tem defendido o jovem. Depois que se mãe de para o doutor, quis o Klinsmann realmente quer fazer nada, por favor, sim. Ele está a favor ou não, sim. Ele é testemunha. A advogada da defesa diz estar em sintonia com a família, deixando de entender que os documentos existentes falam por si. Uma outra fonte do Poder Judicial alega, por sua vez, que agressão sexual ou assédio sexual não se configuram apenas com casos de penetração. Um assunto que promete continuar a dar que falar e que já conta com protestos. Moisés Évora com a informação em relação ao descontentamento e determinação dos pais e advogada do jovem acusado de violação sexual de menor, que contestam a decisão do tribunal de o manter em prisão preventiva. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe assume que a reposição das ligações aéreas com Cabo Verde está no topo das prioridades do seu governo. Declarações de Patrícia Trovoada após o encontro com o Presidente da República, José Maria Neves. Este é um apontamento do jornalista André Brito. Adiantou que tem havido esforços entre os dois Estados, inclusive com a parceria de Angola, para solucionarem este problema. Eu creio que todos nós estamos interessados a conservar
esses laços entre os povos e sabemos que isso tem a ver também com a conectividade, não é? Conectividade aérea, conectividade marítima, conectividade digital. O setor aéreo é um setor muito complexo, é um setor que está em recuperação depois da crise do Covid. Eu quero que as pessoas saibam que, de facto, faz parte do topo das prioridades, mas as coisas... Não será para este ano? Dificilmente este ano, posso dizer. O Presidente da República de Cabo Verde enalteceu os esforços que os dois governos têm feito para incrementar as relações de parcerias, inclusive no setor empresarial, em que as autoridades partilham projetos para atração de investimentos. Entre os dois governos já há um trabalho comum que está a ser feito para reforçar as parcerias em várias áreas, designadamente na área da educação, ensino superior, formação profissional, mas também na área social, em vários domínios, os dois países e os dois governos trabalharem em conjunto. E também na área económico-empresarial, onde há projetos comuns e há possibilidades de reforçar os investimentos privados e busca conjunta de soluções para o futuro. Após a reunião de trabalho com o Executivo santomense, José Maria Neves seguiu-se para a Roça Aguaizé, onde está patente a 10ª edição da Bienal de Arte e Cultura. À margem da visita, o chefe de Estado cabo-verdiano manteve um encontro com a comunidade local. Cerca de 250 pessoas foram resgatadas nas últimas horas nas águas do mar Mediterrâneo, somando-se às cerca de 120 resgatadas na terça-feira na mesma região. O anúncio foi feito pela SOS Méditerranée. Ainda de acordo com a organização, o primeiro resgate envolveu 53 sobreviventes, incluindo crianças, que se encontravam num barco localizado a sul da ilha italiana de Lampedusa. Os 53 sobreviventes, entre os quais mulheres e crianças, partiram da Tunísia, terão passado 3 dias no mar. À hora do resgate estavam todos debilitados e desidratados, muitos com queimaduras por causa de combustível. A Rússia está a planear medidas para contrariar o que chama de séria ameaça apresentada pela NATO, considerando que a organização de facto está totalmente envolvida no conflito em torno da Ucrânia. Segundo o porta-voz da presidência russa, as autoridades vão analisar muito cuidadosamente as decisões que foram tomadas na Cimeira de Washington e que vai suscitar medidas ponderadas, coordenadas e eficazes para conter a NATO. 13h38, reta final desta edição do Jornal da Tarde. Vamos aqui recordar os títulos. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a População sobre o estudo da população mundial 2024 aponta para a perda da população em Cabo Verde. A taxa de fecundidade no país é agora de 2,2%. A reposição das ligações diretas ou aéreas com Cabo Verde está no topo das prioridades do governo de São Tomé e Príncipe. Declarações do primeiro-ministro de São Tomé no encontro com José Maria Neves. Cerca de 250 pessoas foram resgatadas nas últimas horas nas águas do mar Mediterrâneo, somando-se às cerca de 120 resgatadas na terça-feira na mesma região. Levi Salomão na edição e apresentação deste jornal, técnica de Adão Brito, na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Teremos os títulos às 14 com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.